vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo, e macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão. Ele era um menino impossível, ele era muito sabido, ele sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. E assim a gente inicia o Bitcom Entrevista com Rafaela Daros desta semana, porque o nosso assunto é hiperatividade. E quem vai falar para a gente a respeito da hiperatividade das crianças é a psicóloga Fabiana Desorzi. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Rafaela. Muito obrigada pela presença aqui na Bitcom. Eu é que agradeço o convite. Fábio, vamos conversar a respeito da hiperatividade, principalmente nas crianças. Como que se diagnostica este sentimento? Como é que a gente pode denominá-lo? Então, Rafaela, eu trouxe exatamente o trecho de um livro, que é um livro muito atual, é o que há de mais atual hoje em hiperatividade, de Sheila Antony, Criança Hiperativa e Gestalterapia. Tá? E ela traz esse trecho exatamente para ilustrar um pouquinho do que é uma criança hiperativa. Porque em primeiro momento, o que se pensa quando se ouve falar em hiperatividade é uma doença, é uma patologia. Né? E o que a autora traz nesse sentido é que nós não precisamos olhar a hiperatividade como uma patologia. Ela é, na verdade, uma espécie de um temperamento. A criança já nasce com hiperatividade, a hiperatividade não tem cura, e o que nós podemos fazer é aprender a conviver com os sintomas da melhor forma possível. E quais dicas você daria para os pais que estão em casa, os responsáveis das crianças hiperativas, que você disse que tem que se conviver? Como se convive? Porque às vezes a criança é hiperativa e os pais, a escola, perde a paciência, né? E é preciso ter paciência com essas crianças e saber lidar com as atitudes que elas tomam, certo? Certo. O contexto, o meio em que a criança está é muito importante. Não é que os pais são os responsáveis pela criança ser hiperativa. Não. Mas a criança, ela pode intensificar os seus sintomas em um contexto onde os pais talvez não compreendam tanto a forma desta criança ser, e isso dificulta a própria forma da criança interagir com os outros e, de certa forma, com ela própria. Né? Porque muitas vezes a criança hiperativa muitas vezes não, né? Eu diria que sempre a criança hiperativa ela é um pouco mais difícil de lidar porque ela não segue padrões. Né? A criança, de certa forma, já nasce com uma questão motora bastante acentuada, uma questão emocional bastante, não, entre aspas, domesticada, polida. Né? Isso vai se aprendendo com a convivência com os pais, o meio onde se vive, se convive. Né? E com a criança hiperativa, a mesma coisa, só que é preciso que haja um pouquinho mais de paciência, de compreensão e dedicação dia após dia. Certo. Você disse que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, que é o acompanhamento de um psicólogo para auxiliar os pais a como lidar com essa criança. Sim. A autora, a Sheila Antony, ela costuma dizer que ao invés de hiperatividade, né, nós podemos pensar em hiperafetividade. Quando a gente pensa em afetividade, é uma forma que eu tenho de afetar o meio, assim como o meio também de me afetar. Né? E ela coloca o hiper exatamente como o significado literal da palavra.
Né? O hiper, o que que é? É super, é mais, né? Então, é uma criança que é muito mais, sente muito mais do que as outras em todos os sentidos, né? Ela se movimenta mais, ela é mais vulnerável emocionalmente, né? Ela pensa em muitas coisas, ela tem uma percepção muito aguçada de tudo, né? Qualquer estímulo que tiver ao seu redor, ela capta como se fosse uma antena parabólica, né? Então é por isso que uma criança com hiperatividade, ela precisa de uma certa rotina, ela precisa de um lugar mais tranquilo, sem tantos estímulos, né? Então, alguns cuidados no quesito do tratamento é mais este manejo, né? De conhecer essa criança, de aceitar esta forma de ela ser, que alguns autores dizem como um estilo de vida. Né? Então, neste sentido, nós podemos pensar que o tratamento ele é mais no contexto da convivência e de se trabalhar com o comportamento da criança propriamente dita, né, do que de qualquer outra forma. A hiperatividade dá mais em meninos ou mais em meninas? Então, existe um manual médico que se chama o DSM-4, em que ele coloca que existe uma porcentagem de 3 a 5% de crianças acometidas pelo quadro da hiperatividade. Tá? 9% das crianças são meninos com hiperatividade e em torno de 3% são meninas com déficit de atenção. Então há realmente uma probabilidade maior nos meninos do que nas meninas. E déficit de atenção e hiperatividade são situações diferentes? São situações diferentes. Uma criança com hiperatividade, ela pode ter um déficit de atenção, mas não necessariamente uma criança com déficit de atenção, ela precisa ter a hiperatividade. Né? Então, isso é muito importante na hora de se diagnosticar uma criança, que se tenha muito claro a diferenciação, para que se não faça um diagnóstico errôneo. Né? Com certeza. E a respeito da hiperatividade, Fábio vai ter um evento no dia 24 de agosto com a própria autora do livro, a Sheila, que vai estar em Caxias do Sul juntamente com você, falando sobre este livro. Conta um pouquinho a respeito do evento. Então, a autora deste livro, Criança Hiperativa e Gestalterapia, Seu Modo de Sentir, Pensar e Agir, ele é o resultado da dissertação de mestrado da professora Sheila Antoni, que é psicóloga. Ela trabalha na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, ela montou uma cartilha de como trabalhar com os pais, professores e profissionais da saúde, mais enfatizando a questão dos sintomas, o que dá um certo know-how para qualquer pessoa, inclusive os pais, conseguirem detectar os sintomas nas suas crianças e como lidar com cada sintoma. Bacana. Sobre o evento, onde vai ser, como se inscrever, a gente pode encontrar nas redes sociais da Sheila, também na sua? Sim, eu acredito que esteja mais na minha, tá? Certo. Vai ser no W Tower, aqui em Caxias do Sul, tá? Vai ser num sábado, 24 de agosto, das 8 da manhã às 18 horas da noite. Bacana. Quando você fala a respeito do livro que vai ser abordado no evento, você fala da Gestalt. Isso. Conta um pouquinho pra gente o que significa essa palavra, se a gente já conhece, mas ela tá um pouquinho mais formulada, mais bonita. O que significa essa parte na psicologia? Então, gestalterapia não é uma palavra de origem portuguesa, do nosso português. Tá? Ela é uma palavra de origem alemã e ela significa a busca da melhor forma. Né? Então, o que acontece? Todos nós, ao longo da nossa infância, nós vamos tendo experiências vividas, nós vamos experienciando diversos tipos de situações e muitas necessidades, às vezes, não são satisfeitas. E isso gera uma espécie de uma não tão boa forma, né? Se nós pudéssemos imaginar um círculo, seria um círculo incompleto.
Então, nós passamos ao longo da nossa vida, de certa forma, tentando buscar a melhor forma de algumas necessidades. Tá? E a gestalterapia, ela foca mais ou menos nisso. E muitas vezes, algumas pessoas acabam construindo gestaltes cristalizadas, né, que são comportamentos disfuncionais. Comportamentos que um dia, talvez na infância, deu certo. Mas com o passar do tempo, a criança ou propriamente o adulto também acaba repetindo aquele padrão de comportamento que deu certo para determinada situação e continua repetindo ao longo da vida. Né? Quer dizer, isso nós chamamos de disfuncional porque não vai dar certo. Deu certo lá atrás, não dá certo agora. Né? Então a gestalterapia, ela trabalha com o quê? Com o aqui e agora, como eu sou hoje, neste momento da minha vida, né? Mas com base nas experiências vividas que eu tive. O que eu posso fazer hoje, né, a pessoa que eu sou, com aquelas experiências que eu tive, de que forma eu posso transformar isso. E muitas vezes a Gestalt não se apropria apenas da fala, da linguagem, mas se apropria de desenho, se apropria... Eu trabalho muito com caixa de areia, né, que também é um curso que acontece muito na minha clínica. Caixa de areia nada mais é do que, de fato, uma caixa de areia ou uma mesa de areia, em que a pessoa escolhe determinadas miniaturas e ela forma uma cena. Tá? Ou seja, nesta cena está contido todas as questões em que muitas vezes ela tem como fortalecida nela ou então como vulnerabilidades e que está ali para ser trabalhada. A gente consegue trabalhar através das miniaturas com questões do seu dia a dia, com questões da sua infância. Tá? Tanto pode ser utilizada com adultos como com crianças, as crianças são apaixonadas, né? Com casais, com grupos. Né? Bacana. Estamos finalizando o nosso bate-papo, infelizmente, mas eu gostaria que, para finalizar, você desse uma dica para quem está nos acompanhando, os pais que têm crianças que são hiperativas ou que acham que são hiperativas. O que você diria para essas pessoas que estão em casa? Qual a dica que você daria? Então, é que não percam de vista que estas crianças hiperativas, elas são hiperemotivas, né? Elas são crianças com uma afetividade muito aflorada, são crianças muito amáveis e que, se muitas vezes elas se mostram agressivas, é como uma forma de tentar resguardar, porque elas acabam se machucando emocionalmente com muita facilidade, né? E que tenham compreensão, né? Que tentem conhecer esta criança, que coisas esta criança gosta, né? De que forma essa criança precisa. São crianças que muitas vezes elas dizem, ai, tu não está me dando a atenção que chega. Mas na verdade o pai está dando tudo que pode, mas aquele tudo que pode não é o suficiente. Né? Por esse déficit de afetividade também. Não é só uma superexcitação motora, né? Não é só uma dificuldade de focar a atenção em uma única coisa, mas são multifatores, né, que estão ali pulsando nela, que ela não sabe que ela age assim, e não é por mal. É realmente por uma dificuldade de ela lidar com isso tudo. Quanto melhor ela se conhecer, quanto melhor os seus pais, os seus professores conhecerem a forma como essa criança funciona, isso vai amenizar os sintomas, vai fazer com que ela fique mais tranquila, né? Isso vai gerar nela uma autoconsciência, uma reorganização interna, né? Não só emocional como de pensamento, né? E uma forma de facilitar o convívio também, não só em casa, como em sala de aula também. Muito bacana. E assim a gente vai finalizando o nosso Bitcom Entrevista desta semana. Eu quero agradecer imensamente a presença da Fabiana Desorzi aqui. Muito obrigada, muito sucesso para você. Obrigada, Rafaela, e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mas a gente iniciou o nosso Bitcom Entrevista desta semana com um trecho do livro de Ziraldo, que está no livro da Sheila, do qual a gente conversou durante todo o programa. E claro que agora a gente finaliza este programa de hoje com mais um trecho que a Fabiana vai ler pra gente. Um super abraço, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Cresceu e virou um cara legal.
Aliás, virou o cara mais legal do mundo, mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz.